Antes de entrar no conteúdo, um recado direto. Aqui no canal tem conteúdo técnico gratuito todos os dias, baseado em fisiologia real, ciência do treinamento esportivo e aplicado ao ciclismo do mundo real. Se esse tipo de vídeo te ajuda a evoluir de verdade, apoia o canal com o Super Thanks. É isso que mantém a produção diária de conteúdo científico e permite aprofundar temas que quase ninguém explica do jeito certo. Agora presta atenção, porque se você sente que está perdendo força na bike, mesmo treinando, mesmo pedalando com frequência e mesmo tentando fazer tudo certo, existe um problema central que quase ninguém identifica. E não é idade, não é genética e na maioria das vezes não é falta de treino. O problema é que você está treinando forte em cima de um sistema fisiológico que não consegue mais sustentar esse estímulo. Perder força no ciclismo raramente acontece de forma súbita. É um processo silencioso, progressivo e cumulativo. Um dia você percebe que aquela marcha que sempre empurrou começa a pesar mais. Depois nota que sua potência de subida cai. Em seguida, o sprint desaparece. E por fim vem a sensação de perna vazia, mesmo quando o coração ainda responde. Isso não é falta de vontade, é falha de sinalização neuromuscular e metabólica. O primeiro fator por trás da perda de força é a fadiga crônica do sistema nervoso central. Ciclismo não é só músculo, é comando neural. Quando você treina muitas semanas seguidas, sem variação real de carga, sem semanas de alívio e sem recuperação adequada, o cérebro começa a reduzir a capacidade de recrutar fibras de contração rápida. Essas fibras são responsáveis pela força, pelo torque e pela explosão. Quando elas não entram em jogo, a força some, mesmo que o músculo ainda exista. Outro erro comum é viver em intensidade média o tempo inteiro, nem leve o suficiente para construir base aeróbia, nem intenso o suficiente para gerar estímulo neuromuscular positivo. Esse meio termo é devastador para a força. Ele gera fadiga constante, eleva cortisol e reduz sinalização anabólica. O corpo entra em modo de economia. A força é a primeira coisa a ser sacrificada. Existe também o fator do glicogênio cronicamente baixo. Treinar constantemente com pouca energia disponível ensina o corpo a sobreviver, não a performar. Força exige energia, sistema nervoso exige glicose. Quando o glicogênio muscular e hepático estão baixos com frequência, o corpo reduz a capacidade de gerar torque como mecanismo de proteção. Você tenta empurrar, mas não sai nada. Isso não é psicológico, é bioquímica. Outro ponto crítico é a perda de estímulo de força ao longo da temporada. Muitos ciclistas começam o ano fazendo musculação e depois abandonam completamente quando entram em fase específica. O resultado é perda progressiva de massa muscular funcional e de rigidez tendínea. Sem rigidez, a força não é transmitida de forma eficiente ao pedal. Você até produz força interna, mas ela se perde antes de virar potência útil. Também existe a questão da técnica sob fadiga. Quando o corpo está cansado, o padrão motor degrada. Quadríceps assume trabalho que deveria ser do glúteo. O core perde estabilidade, o quadril trava e a pedalada fica curta. Isso reduz torque e aumenta custo energético. A sensação é de perda de força, quando, na verdade, é perda de eficiência mecânica. Outro erro grave é ignorar a recuperação. Dormir mal por semanas reduz testosterona, reduz sensibilidade neuromuscular e aumenta a percepção de esforço. A força não se mantém em ambiente de privação de sono. Não importa o quanto você treine, sem sono adequado, o corpo não sustenta a produção de força. Existe ainda a influência direta do estresse fora da bike. Trabalho, pressão financeira, problemas pessoais e falta de controle da rotina elevam cortisol cronicamente. Cortisol alto compete com hormônios anabólicos e reduz capacidade de produzir força. Treinar forte em cima de vida desorganizada é receita para perda de força. Outro fator pouco discutido é a falta de progressão real no treino. Repetir sempre os mesmos estímulos faz o corpo se adaptar e depois estagnar. Quando não existe progressão de carga, intensidade ou complexidade, o sistema nervoso perde estímulo para manter força.
A força não se perde porque você parou de treinar, se perde porque o treino parou de desafiar o sistema certo. E agora vem a parte que dói ouvir. Muitos ciclistas estão perdendo força porque estão emagrecendo errado. Déficit calórico agressivo, proteína insuficiente e medo de carboidrato criam um ambiente catabólico. O corpo elimina músculo porque entende que ele é caro de manter. O resultado é um ciclista mais leve, porém mais fraco. Outro erro clássico é achar que força só se treina na academia. Força no ciclismo também se mantém com estímulos específicos na bike, sprints curtos, torque controlado, subidas em baixa cadência e acelerações bem dosadas mantêm recrutamento neuromuscular ativo. Quando o treino vira só giro confortável, a força desaparece. Existe ainda o fator idade biológica. Com o passar dos anos, a margem de erro diminui. O que você fazia aos 30 sem pagar preço, aos 40 começa a cobrar. Isso não significa que a força precisa cair. Significa que você precisa ser mais preciso com recuperação, força, nutrição e controle de carga. Quem ignora isso perde força cedo. Agora a verdade final, direta e sem romantização. Você não está perdendo força porque ficou fraco. Você está perdendo força porque o sistema inteiro entrou em desequilíbrio. Treino sem método, recuperação negligenciada, nutrição mal planejada e falta de estímulo neuromuscular fazem a força desaparecer aos poucos. A boa notícia é que força se reconstrói rápido quando o corpo recebe o sinal certo. Ajustar carga, reintroduzir estímulos de força, organizar intensidade, comer o suficiente e respeitar recuperação traz a força de volta, mas isso exige método, não improviso. Se você sente que está ficando mais fraco na bike, não se cobre mais esforço, se cobre mais inteligência. Aqui a gente não trata perda de força como fraqueza pessoal, trata como falha de sistema, e sistema se corrige com ciência aplicada ao ciclismo do mundo real. Existe ainda um ponto decisivo que quase ninguém observa quando a força começa a cair: a perda de sincronização entre estímulo e adaptação. Muitos ciclistas até treinam força, até fazem intensidade, até comem razoavelmente, mas tudo fora de ordem. Treino duro em dia errado, força em semana errada, intensidade acumulada sem lógica e descanso tratado como culpa. O corpo precisa de sequência lógica para responder. Quando os estímulos chegam desorganizados, a adaptação não acontece e a força não se consolida. Outro fator crítico é a ausência de semanas de consolidação. Evoluir não é subir carga infinitamente. Semanas de descarga não são perda de tempo. São o momento em que o sistema nervoso reaprende a expressar força. Quando você ignora isso, o corpo até aguenta por um tempo, depois começa a se defender reduzindo produção de potência. A força não some de uma vez, ela é desligada gradualmente como mecanismo de proteção. Também precisa ser dito que muitos ciclistas confundem resistência com força. Sustentar giro por horas não é o mesmo que produzir torque. Quando o treino fica excessivamente focado em endurance contínuo, o sistema se adapta para economizar energia e perde capacidade de gerar picos de força. Isso explica por que tanta gente aguenta pedalar, mas não aguenta empurrar marcha, atacar ou responder mudança de ritmo. Existe ainda o problema da monotonia mecânica. Mesma cadência, mesma marcha, mesma postura, mesma bike fit nunca revisada. O corpo se adapta demais a um padrão e perde plasticidade neuromuscular. Força também é variedade controlada. Quem nunca muda estímulo perde capacidade de resposta. Outro ponto pouco falado é a desconexão entre força e técnica. Produzir força sem saber aplicá-la no pedal é desperdício. A força precisa ser transferida. Isso exige estabilidade de core, controle de quadril e coordenação sob carga. Sem isso, a sensação é de fraqueza, quando na verdade é perda de eficiência de transmissão. E aqui vai a verdade final que separa quem recupera a força de quem continua reclamando. Força não volta com um treino isolado, nem com uma semana boa. Ela volta quando você organiza o processo inteiro.
carga semanal coerente, força integrada ao ciclismo, intensidade bem posicionada, energia suficiente para sustentar a adaptação e recuperação tratada como parte do treino. É exatamente por isso que tanta gente treina há anos e continua no mesmo lugar. Falta sistema, falta progressão, falta lógica fisiológica. Se você quer parar de perder força, parar de patinar nos mesmos números e voltar a se sentir potente na bike, precisa sair do improviso. O sistema MNB de treinamento de 12 semanas foi criado para isso. Um método estruturado, com fases claras, integração entre força e bike, controle de carga, recuperação planejada e foco em devolver força real ao ciclista do mundo real. O link do sistema MNB de 12 semanas está na descrição. Aqui, a força não é promessa, é construção com método e ciência aplicada.